Bom, pessoal, hoje eu queria falar mais um pouquinho de tecnologia na área da saúde. O que é importante entender, né? Eu estou trazendo aqui um pouco de informações que eu tenho conversado com médicos, com profissionais da saúde, né, em relação ao que deve e ao que não pode ser feito com tecnologia, o que pode ser feito com tecnologia, mas que mais atrapalha do que ajuda, tá? Então, a tecnologia não é para ser empurrada, a tecnologia é para ser aplicada onde realmente ela gera valor, onde ela gera produtividade e ela não gera confusão ou fricção excessiva, tá? Então a gente precisa entender um pouquinho isso, onde existe essa receptividade para a tecnologia, para entender se devemos ou não propô-la, né? Então vamos tentar entender o seguinte: vamos pensar no cenário hospitalar, né? Ou no cenário de prestadores de saúde. Onde que a gente pode usar a tecnologia? Olha, um pilar aqui seria a jornada do paciente, né? A jornada do paciente começa ali no agendamento de uma consulta, quando existe esse agendamento, quando ele não vai para uma emergência, para o pronto atendimento, e termina no acompanhamento da adesão terapêutica desse paciente. A questão é entender o quão execuível são esses casos de uso, né? É possível fazer uma assistente virtual, por exemplo, para um agendamento de consulta com o uso de IA generativa, né? Ou de um aplicativo, né? Um aplicativo no celular para fazer o check-in antecipado? Sim, é possível. No princípio, isso vai até reduzir o absenteísmo, vai reduzir o número de ausências a consultas e pode ser um ganho das filas, nas filas de atendimento. Outra coisa, é possível também fazer o acompanhamento, né? E isso é até norma da ANS, dos órgãos regulatórios, de um paciente que recebeu um medicamento de alto custo, por exemplo, oncológico ou imunobiológico. É possível fazer também com o uso de uma assistente virtual, seja um chatbot tradicional, preferencialmente uma IA generativa, alguma coisa que é mais sofisticada. Então, os vários elos, né, que definem ali a jornada do paciente podem sim ser ajudados ali com o uso de tecnologia, tendo um ganho efetivo. Até para lembrar o paciente se ele tomou o medicamento dele, se ele é um paciente crônico, por exemplo. Podemos fazer uma assistente virtual para lembrar todo dia, né, como se fosse um alarme que ele tem que tomar o seu medicamento, fazer um push notification no aplicativo. Então a jornada do paciente, na minha modesta visão e no que eu tenho conversado aí com médicos, tem espaço para adoção. Um outro pilar que eu considero muito é a questão de qualidade e produtividade, tá? Então, por exemplo, um hospital. O hospital tem as chamadas POPs, né, que são procedimentos operacionais padrão. Esses procedimentos definem desde como fazer uma internação até como lavar as mãos. E são milhares de procedimentos que cada grande hospital tem. O que acontece? Os profissionais da saúde não vão buscar na base de dados, né, no repositório que tem todas esses procedimentos, cada vez que eles vão executar o procedimento. Normalmente eles vão perguntar para o seu colega e eles vão aprender ao longo da prática. Mas é possível também fazer uma assistente virtual que consiga prover suporte ali para aqueles procedimentos para todos os funcionários do hospital, que sejam 2.000 funcionários, por exemplo. Em vez do funcionário ter que ir consultar uma base remota de procedimentos, ele pode, num aplicativo, questionar uma assistente virtual que vai encaminhar como fazer aquele procedimento. Isso é possível, por exemplo, com IA generativa e um mecanismo de RAG. Né? Nada muito complexo aí, extremamente caro. Então esse é um exemplo de adoção e sim, funciona, faz sentido no que eu tenho conversado também com profissionais da saúde, médicos e decisores aí do setor. Quando a gente vai para o pilar de produtividade do médico, aí a gente tem que ser um pouco mais parcimonioso. Por exemplo, vou fazer uma ferramenta para transcrever a consulta no prontuário médico, né, através de um speech to text.
em vez do médico ter que ficar escrevendo. O que acontece? Muitas vezes, né, faz parte do processo cognitivo do médico escrever no prontuário para ele recapitular e para ele estruturar o raciocínio dele do que ele deve seguir. Se a gente coloca uma ferramenta fazendo uma transcrição que depois ele vai ter que checar, pode ser que aquela transcrição seja mal feita, pode ser que se colocarmos algum nível de análise em cima do que é transcrito, aquilo mais gere confusão do que gere esclarecimento ou uma ajuda normalmente. Então, é bem possível que quando a gente fala do dia a dia do médico, do uso de tecnologia, algumas coisas, e isso a gente tem que analisar, obviamente, com cada cliente, mas toda vez que a gente fala de produtividade do médico e suporte clínico, a gente entra num terreno um pouquinho mais crítico. Vou dar um exemplo. Existem casos de pacientes que têm vários CIDs, que são várias hipóteses diagnósticas. Né? E ele tem ali, por exemplo, ele entrou com um infarto do miocárdio, depois ele teve uma complicação cardíaca, teve um problema, uma complicação renal, tem uma diabetes tipo 2, ele vai ter vários CIDs, ele tem vários diagnósticos que estão coexistindo dentro de um mesmo momento assistencial dele. O que acontece? Vários dos sistemas prontuários e sistemas automatizados trabalham com 1 ou 2 CIDs. Isso gera uma confusão até para depois faturar o plano, a operadora de saúde, a fazer o faturamento, porque afinal de contas pode ser que o medicamento um medicamento que foi administrado, ele não estava relacionado a uma ou a 2 CIDs, mas a uma terceira que apareceu no decorrer de uma internação, por exemplo. Um médico experiente, ele consegue ponderar todos esses temas, ele consegue entender o que está acontecendo rapidamente e, inclusive, harmonizar quais medicamentos que ele pode usar para cada um desses quadros sem gerar interação medicamentosa. Um sistema para fazer isso possivelmente geraria mais confusão do que esclarecimento e poderia até facilitar um erro médico, né? Em vez de ajudar, ele vai atrapalhar. Então, o que eu quero dizer, e o resumo aqui é o seguinte, nem todos os pilares onde é viável implementar uma tecnologia, aqui eu estou falando especificamente da área da saúde, nem todas as partes onde é viável implementar, a adoção acontecerá. Porque dentro do contexto do usuário não existe um ganho efetivo, é gerada uma confusão. Então, todas as hipóteses de desenvolvimento precisam ser testadas exaustivamente com aqueles que serão os usuários, para entender se realmente é do interesse dele. Acho que essa é a mensagem final. Existem casos onde o profissional da saúde ele é muito mais efetivo e muito mais qualificado do que qualquer inteligência artificial ou qualquer sistema de suporte.